Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Hoje a gente vai falar um pouquinho da revisão da vida toda que será julgada pelo STF. Porque a constitucionalidade da chamada revisão da vida toda para aposentados do INSS, ela será julgada em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa revisão, ela trata de incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício. E é bom lembrar que o INSS, para calcular as aposentadorias concedidas posteriormente à Lei 9876 de 1999, que foi publicada no dia 26/11/99, desconsiderou toda e qualquer contribuição anterior a julho de 94. Então, ou seja, todo segurado que se filiou ao sistema antes dessa data e contribuiu com maiores salários antes do plano real, ele teve esses valores retirados do seu cálculo. Então, trazendo, em muitos casos, prejuízos ao aposentado. Então, por exemplo, aquele funcionário de uma multinacional que recebia um salário altíssimo e aí ele foi demitido em 1994. Só que na regra permanente, para quem se filiou posterior a 26 de novembro de 99, o INSS considerou todos os salários de contribuição. Exatamente todos. Então, criou uma regra provisória mais desfavorável do que a regra permanente. Então, só que a regra provisória, ela tem que ser melhor para o segurado e ela não pode ser pior. E a revisão, ela necessita de cálculo prévio, assim como todas as outras revisões. Então, lembrando que essa revisão, ela é muito boa para quem recebia mais antes de 1994 e depois passou a receber muito menos. Então, recebia o teto e passou a receber o salário mínimo. Atualmente, o reconhecimento da existência de matéria constitucional e repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, está com 6 votos favoráveis à análise, o que é um absurdo. Por quê? Porque todos nós sabemos que essa matéria, ela é infraconstitucional. Então, o ministro Edson Fachin votou corretamente pela não existência de questão constitucional. Agora, com 4 votos, já se declara repercussão geral de uma matéria qualquer. Então, é o juízo feito pelo STF sobre a existência ou não de repercussão geral de uma determinada matéria, de um determinado tema. E a repercussão geral, ela pode ser declarada com maioria simples, ou seja, bastando 4 votos para definir se a questão ela terá repercussão geral. Então, já a sua ausência exige 8 votos para reconhecê-la. Então, é o quórum qualificado. O parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal
determina isso. Então, assim, existe uma boa possibilidade para os segurados do INSS. O que não quer dizer que é um processo já ganho, que não existe isso, mas existe um sólido argumento legal e jurisprudencial, pois o Superior Tribunal de Justiça, ele de uma forma unânime, ele foi favorável ao aposentado. Então, importante o julgamento do STJ, o que não quer dizer que vincula esse julgamento o STF, tá? O STF, ele não é obrigado a julgar da mesma forma que o STJ. Então, a Constituição Federal, ela previa que a aposentadoria deveria ser calculada de acordo com as últimas 36 contribuições. Aí, o que aconteceu? Esse procedimento, pelo curto período de cálculo envolvido, ele não refletia com uma fidelidade o histórico contributivo do segurado. Isso porque todas as pessoas que acabavam recolhendo pelo teto 3 anos antes de se aposentar, elas faziam isso e se aposentavam pelo teto. Aí foi feita a emenda constitucional número 20 de 98, que retirou o número de contribuições integrantes do período básico de cálculo do texto constitucional, e atribuiu essa responsabilidade para quem? Para o legislador ordinário. Então, para regulamentar essa questão, foi editada a Lei número 9876 de 99, que criou o tão odiado fator previdenciário no cálculo das aposentadorias, e ampliando o período de apuração dos salários de contribuição, né? Então, derrubou muito as aposentadorias. Então, assim, para aqueles que se filiassem à Previdência a partir de sua vigência, o período de apuração envolveria os salários de contribuição desde a data da sua filiação até a data que foi dada entrada no requerimento, né, a data de entrada do requerimento, que é o pedido de aposentadoria. Então, isto é, todo o período contributivo do segurado. Agora, para os segurados filiados antes da edição da Lei 9876, estabeleceu-se uma regra, então uma regra de transição. E essa regra de transição era de acordo com qual período de apuração passou a ser a partir de julho de 1994, até a data da entrada do pedido de aposentadoria. Então, a data de entrada do requerimento, a DER. Então, como vocês podem observar, o intuito das novas regras visa o quê? Garantir a saúde do sistema, obrigando as pessoas a contribuir com valores maiores. Então, durante muito mais tempo, elas contribuem com mais e acabam se aposentando com menos por causa do fator previdenciário. Então, em muitos casos, o benefício da aposentadoria foi concedido segundo a Lei 9876 de 99, aplicando a redação dada de acordo com a qual, para os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, o salário de benefício deve ser calculado através da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição. Então, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Isso era antes da reforma da Previdência, tá? Deixando bem claro, que aconteceu agora em novembro de 2019. Então, para quem se filiou ao regime geral da Previdência Social, antes da Lei número 9876 de 99, o INSS realizou o cálculo do benefício de acordo com a regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876 de 99.
O artigo 3º, ele diz que para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior da data de publicação da lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de previdência social, no cálculo do salário de benefício será considerado a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição dessa pessoa, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo. Então, decorrido desde a competência de julho de 1994, observado o disposto nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 29 da Lei 8213 de 91. Então, vocês podem ver que mudou totalmente. Então, para muitas pessoas, a regra de transição, ao invés de aumentar o valor da aposentadoria, o que ela fez? Ela acabou reduzindo drasticamente. Então, muitos executivos que poderiam se aposentar pelo teto acabaram se aposentando pelo salário mínimo. E isso acontece porque os maiores períodos de contribuição dessas pessoas estão compreendidos antes de julho de 1994. Assim, ao ser considerada a regra de transição, para o segurado não se observou a regra definitiva do artigo 29, parágrafo 1º. Da Lei 8213 de 91, que é precisamente o critério eleito pelo legislador, tanto para garantir a saúde financeira do sistema, quanto para garantir a consideração de mais contribuições do segurado. Então, como consequência prática, o segurado ele sofreu um prejuízo. Então, na apuração da sua renda mensal inicial, que foi calculada o quê? Em patamar menor do que seria se considerasse o próprio critério definitivo eleito pelo legislador. Então, é muito importante a gente destacar que a regra de transição, ela foi estabelecida justamente para proteger o segurado, que filiando-se à Previdência na vigência da regra contida na Emenda Constitucional número 20 de 1998, tivesse contribuições de baixa monta no período antecedente. Então, não fazendo o menor sentido aplicá-la ao segurado que tivesse o quê? Aportado contribuições maiores no passado. Por quê? Porque ele justamente, e que em um sistema de regime de caixa, contribui efetivamente para o pagamento dos benefícios que consideravam apenas os 36 meses do texto original da Constituição. Então, em outras palavras, esse segurado que possuía as suas contribuições mais relevantes no período anterior a julho de 1994, ele acabou por contribuir apenas para pagar os benefícios concedidos a outros aposentados, com critérios mais brandos, vendo-se totalmente desamparado. Então, quando essas suas contribuições de maior valor, descontadas mensalmente de seus salários, foram retiradas do cálculo, então, de sua renda mensal inicial. Então, resumindo, o que aconteceu? A criação de uma regra transitória mais prejudicial que a regra permanente. Então, em reformas da Previdência,
as regras de transição provisórias, elas são criadas para quê? Para beneficiar. Ela tem que beneficiar o segurado que já estão no sistema, tornando mais brandos os efeitos das novas sistemáticas previdenciárias. Então, para aqueles que já estão próximos de atingirem a tão almejada aposentadoria, então aqui ocorreu o quê? O inverso. Ela prejudicou quem já contribuía para o sistema. Então, a lógica da norma de transição, ela é o quê? Minimizar os efeitos das novas regras mais rígidas, para que aqueles que já eram filiados ao sistema, mais ainda, não haviam adquirido o quê? O direito de se aposentar. Então, pelas regras antes vigentes. Mas elas eram o quê? Mais benéficas, essas regras antigas. Então, portanto, foram estabelecidas regras transitórias, não tão benéficas quanto as anteriores, nem tão rígidas quanto as novas. Então, é essa premissa lógica que deve nortear a interpretação da regra estabelecida no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Regras de transição, elas se baseiam em um meio termo, nem melhor dos mundos, em que o cálculo se faz com base na lei antiga, e nem o pior dos mundos, com a aplicação da nova regra mais severa e prejudicial para aquele que já estava contribuindo ao sistema. E aí o que acontece? Nesse entendimento, a gente pode citar regras de transição que realmente se prestam à finalidade a qual elas foram instituídas, ou seja, abrandar a nova regra mais rígida para os segurados já afiliados ao sistema. Então, com o advento da Lei 8213 de 91, o requisito da carência, ele foi aumentado de 60 para 180 contribuições. Porém, não seria justo que uma pessoa já afiliada ao sistema, que ela estivesse relativamente próxima à concessão da aposentadoria, tivesse o quê? Que completar esse novo período de carência. Então, para que essa grande mudança não fosse feita de uma forma abrupta, foi o que? Elaborada a tabela progressiva do artigo 142 da Lei 8213 de 91, que a cada ano aumentava em 6 meses o período necessário de carência. Então, e assim foi de 1991 a 2011, quando se atingiu os 180 meses trazidos pela nova lei. A partir de então, a regra se tornou definitiva. Então, a questão que realmente deve ser observada é que essa regra de transição realmente beneficia o quê? O segurado desde a sua edição até o final da sua eficácia. Porque o período, da carência, ele se mantinha congelado no ano em que os requisitos fossem alcançados, o que de fato não ocorre com a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 99. Então, na própria reforma da Previdência de 2019, encontramos regras transitórias que beneficiam quem já estava afiliado. E caso ela não seja mais benéfica, então o segurado ele irá se aposentar
pela regra permanente. Então, desse modo, deve ser garantido o direito ao segurado de ter efetuado ambos os cálculos, pela regra de transição e pela regra permanente, e que seja adotado aquele mais favorável. Então, é importante lembrar que a revisão da vida toda, ela possui prazo decadencial de 10 anos e não cabe para qualquer segurado. Por isso, é tão importante fazer os cálculos. E a emenda constitucional 103, ela acabou com qualquer possibilidade de novos pedidos para as aposentadorias concedidas pelas regras permanentes, então, ou provisórias trazidas pela reforma. Portanto, é uma revisão com um impacto financeiro reduzido, por ter um número menor de pessoas que podem pleitear a ação. Então, o INSS, certamente, ele vai apelar para a questão econômica. Mas o volume de ações hoje em nossos tribunais, ele não é parâmetro exato a ser considerado. Por quê? Porque em muitos casos se aplicará a decadência. Em outros, o cálculo não foi realizado para o ajuizamento da ação. Então, sem contar o fato de que a revisão passa a não mais existir para os novos aposentados, pelas regras da nova Previdência. Ou seja, para quem se aposentou a partir de 13/11/2019, já não cabe mais a revisão da vida inteira. Então, com isso, quem tem direito tem mais é que correr para entrar com esse tipo de ação. Porque, aumenta, claro que vai fazer o cálculo antes para saber se é possível ou não. E aí você verificando que há possibilidade, você pode entrar, porque não são todas as pessoas que têm direito a essa revisão. Então, é uma revisão que eu já vi várias pessoas passarem do salário mínimo para o teto. Então, ela é muito boa para quem pode, mas não é para todo mundo que se aplica. Então, precisa tomar esse cuidado, porque às vezes a gente vê pessoas entrando com esse tipo de revisão. Não pode, tá? É só para algumas pessoas. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.